faz sentido. Deus há um bocado. Sejam muito bem-vindos ao Trivela, Powered by Zome, o podcast de videocast da Liga Portugal, onde fazemos um cruzamento entre mundos. Aqui o futebol mistura-se com outras formas de expressão e cruza-se com tudo o que há de mais inesperado. E hoje no nosso sofá sentam-se Jorge Andrade e Diogo Lopes. Antes de mais, sejam muito bem-vindos. Jorge foi um central que marcou uma geração depois de se ter distinguido no Futebol Clube do Porto. Brilhou em Espanha ao serviço do Deportivo Corunha, disse bem, e chegou à exigência máxima da Juventus. Foi titular da seleção no Euro 2004 e no Mundial 2006, numa das gerações mais talentosas do futebol português. O Diogo entrou cedo na televisão, ganhou a projeção em séries juvenis e desde então construiu um percurso consistente na ficção portuguesa, entre novelas, séries e também cinema. É daqueles atores que cresceu em frente às câmaras e tem o coração dividido entre o Porto e o seu Vizela. Como disse, sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem aqui aceito o nosso convite. Vamos então assim começar, até porque os dois têm aqui um elo de ligação logo à primeira vista, que é o Futebol Clube do Porto. Jorge, continuas muito associado. Pensava que era ser ator e cinema. Tens toda a pinta disso também. Não, sim, é normal. Foi uma carreira que passou ao lado. Ele de Vizela, e o Vizela tem estado mais em destaque com o futebol agora do que antigamente. Eu acho que é bonito. A cor do Vizela também é quase Eu tenho uma tendência para o azul. Então sim, estamos em sintonia. Estão em sintonia, exato. Diogo, gostavas mais ou menos na tua adolescência quando viste o Jorge a defender a camisola do Porto e também da tua seleção? Ainda te lembras? Claro que sim. Grandes memórias, grandes alegrias que passei aqui com o Jorge e com os colegas na altura. Claro, o Jorge é uma referência do nosso panorama desportivo, concretamente no futebol, e para mim, pronto, é um prazer estar aqui ao teu lado. E claro, tenho muitas e boas memórias de ver o Jorge a jogar de azul e branco. Nessa altura, como é que era a tua relação com o futebol? Desde novo que começaste por ser adepto do Porto? Sempre, desde novo, porque o futebol sempre foi muito presente lá em casa. Aliás, o meu pai é um ex-jogador de futebol. E então esse bichinho do futebol esteve sempre comigo, desde que me lembro que sou apaixonado pelo desporto e pelo futebol mais concretamente, portanto sempre acompanhei. Muito bem, Jorge, começaste no Estrela, mais tarde é que passaste então para o Porto. Quando eras mais novo no Estrela, imaginavas-te a chegar aqui a um dos três grandes? O meu sonho naquela altura era jogar na minha equipa como profissional, porque o Estrela da Amadora ganhou a Taça de Portugal. Nessa altura tinha grande destaque. Sim. E para mim era um sonho jogar na primeira divisão, jogar na equipa da minha terra, e estava super contente com aquilo. Existia uma forma de fazer formação que era diferente, os jogadores ficavam quase presos ao clube a vida toda, e eu fiz a minha carreira praticamente toda, desde os 8 até os 22 no Estrela da Amadora, o que é uma transição muito fácil, porque estava ali muito bem protegido. Existiram jogadores que cresceram comigo, também conseguiram ser profissionais pelas condições que o Estrela da Amadora tinha, muito boas para todos os jovens, para fazer desporto e para conseguir dar continuidade, e tive essa sorte de estar no bolo e depois ali destacar-me e ir para o Porto. Como é que surgiu essa oportunidade do Porto? Não, estava um senhor numa casa em Cascais, eu abri a porta e o senhor disse: queres vir para o Porto? E o senhor era o Pinta Costa. Foi muito fácil. Foi muito fácil. Conta-nos lá melhor essa história, como é que surgiu, como é que foste para essa casa em Cascais? Eu tinha assinado antes com o Benfica e não existiu possibilidade. Então, um ano depois, eu estava com essa ânsia de saber se ia concretizar o negócio, e como demorou muito, falei com um colega meu que era o Tiago, eu tinha sido guarda-redes do Sporting, e ele, como tinha mais conhecimentos, apresentou-me o Jorge Manuel Mendes e depois o Jorge Mendes, e falou da minha situação. Eles não sabiam, tentaram resolver da melhor maneira. Ao princípio era para ir para o Udinese, para a Itália, numa segunda-feira, e numa semana resolvi a minha vida. A sexta-feira ele disse: olha, vais ter a Cascais, vai com o teu pai. Cheguei a essa casa, que na altura era a casa do Jorge Mendes, e estava o senhor logo na porta e perguntou: senhor Jorge, quer vir para o Foco do Porto? Eu só disse: onde é que se assina? Sem ver contrato nem nada, porque naquela altura o Porto tinha feito um pentacampeonato, as coisas estavam a correr muito bem, e era a equipa que estava a recrutar muito forte
em Portugal, e então a lógica era... Era uma ótima oportunidade. Sim, para mim foi uma grande oportunidade. Como é que foi a reação do teu pai? Porque se caiu de paraquedas, não é? Mas o teu pai também não devia estar à espera. Como nós somos 2 irmãos em casa, que jogávamos futebol, a minha irmã jogava handball, a preocupação do meu pai foi quando o Pentacosta me contratou, disse assim, vai contratar um, mas eu tenho 2 filhos em casa, então era dar seguimento. E o meu irmão, por acaso, foi para o Salgueiros, fomos os 2 morar para o Porto, ele foi para o Salgueiros, eu fui para o Porto. E ficaram na mesma casa? Sim, na mesma casa não, porque na altura eu já morava com a minha esposa, e então ali o meu irmão morava perto, mas a convivência era muito boa, porque ele comia todos os dias na minha casa. Ele só fosse, não teve como aqui, como o Diogo cozinhar, se calhar muitas vezes aqui em Lisboa para ele. Exato, que o Diogo também veio. Foi muito, muito fácil a transição. Exato. Como estávamos a dizer, disseste, o Diogo também veio cedo para Lisboa, foste cedo para o Porto, ainda com 21 anos, e o Diogo, contaste-nos há bocado, vieste com 18 anos para Lisboa, de Vizela. Mas antes de nos falares aqui um bocadinho de Vizela, eu queria saber, também não escondes o carinho que tens pelo Vizela, caso subisse à primeira divisão e num jogo Porto-Vizela, quem é que querias ver ganhar? Essa pergunta já me foi feita muitas vezes. Eu já me tentei esquivar várias estratégias, mentir-me a mim próprio, mas na verdade depois aquilo com o Porto dói muito. E apesar de ser um orgulhoso vizelense e adorar a minha terra, quando é Porto e Vizela, não, é o Porto. É o Porto. Ai, tua terra está desiludida. Agora vou ser expulso. Não, é perceptível, é compreensível, não te preocupes. Jorge, tal como o Diogo, foste com certeza uma referência também para muitos jovens, sentias esse peso da responsabilidade? No clube não tanto, eu mais na seleção, porque as pessoas que viviam à minha volta, normalmente quando eu jogava com o Porto, ou com o Estrela da Amadora, ou com o Deportivo da Coruña, era só o núcleo das pessoas que representam esses clubes, são os adeptos desse clube. Jogar com a seleção realmente tem mais impacto. Tem mais peso. Sim, até o homem do talho ou da mercearia que eu ia comprar o pão, punha uma pressão. Então, hoje é para ganhar. É mesmo muito estranho. Mas espera, nos dias que ia jogar ias comprar pão e carne? Não, mas eu tive o feedback dessas pessoas que do meu dia-a-dia, e essas pessoas ligavam para dizer: Jorge, eu estou-te a ver. Pessoas que não viam futebol, ou seja, era muita pressão nesse sentido. Estava a representar toda a gente e não só um grupo de adeptos. Sim, o Mr. Scolari também fez questão de meter as bandeiras, uniu o país à volta do futebol. A cultura, esse foi um passo gigante para a seleção, e fez com que as pessoas, muito público que não ligava se calhar ao futebol como adepto, porque os adeptos por vezes fixam demasiado ao clube, e a seleção é mais leve e une as pessoas. É isso. As pessoas aí esquecem os clubismos, nem há nesse dia, nessa altura, e estão todas juntas só para ver Portugal. Respirava-se Portugal mesmo. Diogo, também cresceste em séries juvenis, mas agora vamos falar aqui um bocadinho do teu percurso. Vieste de Vizela para Lisboa com 18 anos, mas não foi logo para ires para a televisão. Para o mundo da representação, aliás. Longe disso. Representei um bocadinho, às vezes a mentir à minha mãe, a dizer que estava na faculdade e não estava. Não, vim para cá para estudar Bioquímica, para Lisboa, mas depois rapidamente percebi que... E vieste sozinho? Vim sozinho, não tinha nenhum irmão mais velho. Não tiveste sorte. Pudesse ir lá almoçar e jantar à casa dele. Mas foi giro. Foi solitário, os primeiros tempos? Sei lá, quando vens com 18 anos, acho que essa barreira do solitário compensas com querer ver o mundo, com muita sede de Lisboa, né? Vinha de Vizela, eu nem sequer passei pelo Porto, ou seja, ia ao Porto de vez em quando, vim diretamente de Vizela para Lisboa, o contexto muda completamente, é uma cidade gigante. E depois como é que surge a primeira oportunidade? Foi em teatro. Curiosamente, isto tudo começou na faculdade, porque eu estava na faculdade uma das vezes que fui à faculdade. Podes contar agora as cadeiras que fizeste. Isto agora já prescreveu. Tantos anos depois eu agora já posso falar isto na boca, a minha mãe já me perdoou. Não, eu estava na faculdade e vieram ter comigo e convidaram-me para ir para uma agência e eu comecei a fazer uns trabalhos de fotografia, moda, só que aquilo também confesso, não gostava muito. E na altura havia o booker dos atores, né, que era a pessoa que geria a carreira dos atores, e eu disse: olha, não sei se conheces alguém, eu gostava de experimentar, ter aí uma oportunidade. E foi aí que ele sugeriu o nome de um amigo dele, que era encenador,
e que estava a preparar as coisas para encenar um espetáculo, mas era num contexto de teatro amador. Aliás, o sítio já nem existe, parte do meu coração, o sítio onde eu me estreiei foi completamente demolido. Foi isso, foi a primeira experiência que tive. Teatro amador, tinha duas falas no espetáculo inteiro. O sítio também que me estreiei com o Porto já foi demolido, é o Estado das Antas. É verdade. Também tem aqui mais um bom tempo, exatamente. E o teu primeiro trabalho, que foi um teatro amador, não foi pago? Não. Mas nessa altura já tinhas desistido da faculdade? Estavas a tentar ali ainda conciliar? Não, nem sequer tentei conciliar. Okay. Não, cheguei a um ponto em que não, tive que ser honesto comigo próprio e sobretudo honesto com a minha mãe que me estava a bancar as contas. Então foi mesmo abrir o jogo e isto não é para Mas mim. vieste já para cá com esse bichinho? Um miúdo de Vizela acreditar que era possível trabalhar na televisão, ser ator, é difícil, sabes? Quando não estás em contacto com este tipo de arte desde sempre, é mais difícil tu próprio acreditares que consegues. Eu acho que tinha um bocadinho isso, mas depois quando experimentei, foi até agora. Foi até agora. E depois quando é que surge assim o primeiro grande trabalho? Foi os Morangos com Açúcar, logo em 2009, foi assim uma grande escola. Os Morangos com Açúcar davam logo uma grande visibilidade aos jovens. A série estava logo ali numa fase de explosão quando tu te estreaste. Sentias também o peso da responsabilidade, porque eram milhares de jovens a ver os Morangos com Açúcar nessa altura. Sim, não sei se era responsabilidade, mas foi um grande choque, não é? Para já um miúdo que vem de Vizela, vem para estudar bioquímica e de repente está num projeto de Morangos com Açúcar e que é a loucura e que chega a Vizela ou que chega a qualquer sítio, chega a um shopping e depois as pessoas já apontam o dedo e já conhecem, ou seja, é um choque. És muito jovem para ter aquela coisa de pensar, ou de pensar na responsabilidade. Sentes é que estás com um escrutínio maior, porque as pessoas olham para ti e reconhecem-te e tens que te adaptar e aprender a viver com isso, não é? Foi fácil a adaptação? Foi tranquila, sabes que eu acho que ser de um meio pequeno ajudou-me muito nisso. Eu em Vizela já era o Diogo, filho do Salvador, e o filho, ou seja, já vi esta, não é como em Lisboa, que é tudo muito mais impessoal. Sim. E então esta coisa de ser abordado por pessoas que eu nem conhecia acaba por ser um bocadinho mais amaciada, digamos assim, por ser um meio pequeno e toda a gente já sabia que era filho de fulano e filho. Se calhar torna Lisboa mais familiar para ti, numa altura em que ainda ou seja, pelo menos este contexto de ser abordado ficou um bocadinho mais... Isto é uma teoria minha, faz-me sentido, não sei se faz muito, mas a mim... Faz sentido. Jorge, para ti também foi uma mudança radical. Não foste sozinho para o Porto como o Diogo veio para Lisboa. No entanto, foste jogar para o Porto e nessa altura os jogadores eram tratados de forma diferente. Se calhar havia aqui mais controle sobre os jogadores. O problema é que quando havia jogos de Liga Europa ou Liga dos Campeões, nós ficávamos 2 dias antes do jogo concentrados. Ou seja, não havia muito espaço para convívio. Mas sempre que ia ao Norte Shopping, eu preferia não ir ao domingo, porque foi os primeiros domingos. Ao princípio as pessoas reconheciam, mas não sabia, o miúdo que veio da Amadora. Mas quando comecei realmente a jogar, sim, era impossível ir ao domingo sentar Estás tranquilo na zona da restauração. Mas conta-nos um bocadinho aqui a tua experiência, a passagem no Porto, porque a forma como o Porto, e o Porto sempre foi muito conhecido por causa disso, a forma como tratavam os jogadores era diferente nessa altura dos restantes clubes portugueses. Eu lembro de há poucos anos os jogadores do Benfica e do Sporting vinham do aeroporto e vinham sozinhos e achava aquilo estranho, porque no Porto tínhamos muita gente que nos acompanhava até para ir fazer um contrato da luz ou da água. Não precisávamos de preocupar com mais nada. Isso dava-me uma paz tranquila, ou seja, dava força para lutar por essas pessoas que nos estavam a tratar da nossa família. Exato, vocês até conseguiam estar mais concentrados nos treinos e nos jogos por saberem que havia esse apoio por trás. E tornávamos família também das pessoas que nos cuidavam. Tens assim alguma história caricata dessa época? Tinha um amigo que era o Mário Monteiro, que trabalhou no Flamengo também já com o Jorge Jesus, segue o Jorge Jesus, que é preparador físico, e ele convidou-me para ir a Coimbra jantar, e eu fui jantar e no outro dia de manhã, logo de manhã, estava o Acácio Valentim, que era um dos diretores do Porto, na altura estava a começar também, e disse:
Jorge, então o jantar em Coimbra foi bom? Como é que soube? Faz todo sentido, porque eu tinha 22 anos, jovens, com dinheiro no bolso, com um tempo sem nada para fazer, tem que existir alguém que nos puxe, ou a família, ou senão a responsabilidade. Desse tempo tinhas algum colega que era preciso ser assim puxado Eu para acho que casa? Levar assim um puxão de orelhas de Era vez hora em de quando? queimares alguém sim, agora. eram todos. Eu seguia o Capucho almoçava todos os dias fora. E o meu êxito era almoçar fora, já que jantar não podíamos. E assim algum almoço que se prolongasse Sim, pela noite? Era quase todos. Mas às 8 da noite já estávamos mortos em casa e a dormir. E a tua mulher naquela altura também tentava como era o puxar-te para Capucho, casa? ela deixava. Era um dos craques da equipa. Era um modelo. Era integração, estava integrado. Mas quem foi o meu padrinho no Porto foi o Deco. O Deco teve a responsabilidade de me seguir sempre e de levar a comer. Eu já usava o Deco, tenho fome. Ele ia-me buscar e é espetacular. Eu abusava um bocado do Deco. Assim, a situação que te lembres que tenhas abusado mais do Deco? Ele obriguei-o na Páscoa a ir para a minha casa, ouvir a cantar karaoke e apanhar ovos da Páscoa. Sofreu um bocadinho. Que giro, que giro. E agora falando do que ele te fez? Não, ele não fez nada, eu fui expulso contra o Futebol Clube do Porto. É curioso, não é? Parece karma. Uma pessoa, joguei no Porto, mas depois fui expulso com o Porto. É uma sensação. E na altura dividi uma bola com o Deco, eu não achava que era falta, ele achava que era falta. Mas aquele toque ele estava no chão, ao Deco. eu dei-lhe um toque com o pé, levanta-te, deixa. Exato, foi na brincadeira. Sim, mas o árbitro claro, não tem que saber, claro. não é? O árbitro Marcos Merck expulsou-me, achou que era... Achas que o Deco podia ter intervido? Não, ali estamos a jogar, né? E ele quer ganhar, amigos, negócios à parte. Sim. Ok. Não ficaste assim... Não, porque quem não devia ter dado o toque fui eu. Ok. E agora falando um bocadinho do Euro 2004, tem esse momento bonito, chegam realmente à final, mas depois acabam por perder. E se perdes duas vezes, eles foram justos vencedores. Agora, eu tenho uma mágoa que é o mesmo árbitro que me expulsou, foi o que apitou a final, ou seja, estava farto do homem já. Exato, já chegaste ao final de 2004, já sem e ele é alemão, o treinador da Grécia era alemão, o jogo foi muito lento, parecia que eles estavam meio combinados, mas não sei. Mas foi o que vocês sentiram? Sentiram injustiça? Sim, o jogo foi muito lento, não conseguíamos dar ritmo ao jogo e depois a Grécia marcou e parece que o jogo passou rápido, ou seja, não tivemos a oportunidade de dar resposta. E também Portugal merecia, porque a forma como organizámos e envolvemos toda a gente com o projeto, era um projeto nosso. Acho que demonstramos ao mundo que somos capazes também de organizar. Só faltou a cereja em cima do bolo, mas eu acho que mais tarde viu-se a confirmar que o caminho estava bem, vocês traçaram, bem feito. Não? Sim, bem traçado e bem feito. Foi muito importante o 2004. O vosso trabalho acaba por ser visto por toda a gente, não é? Ou seja, os palcos são diferentes. No caso do Jorge eram os estádios, o relevado. No caso do Diogo ainda é tanto os palcos como um estúdio. Toda a gente pode aqui analisar e tem sempre alguma coisa a dizer sobre o vosso trabalho, seja onde for. Como é que vocês sentem isso? Sentem esse julgamento? Diogo. Como é que julga? Não é como é que julgas? Quando julgam, não é? Quando julgas, como é que sentes quando julgas? Numa fase inicial, enquanto também não tens muita maturidade e ainda não aprendeste um bocadinho a proteger-te, eu acho que esse tipo de escrutínio, esse olhar crítico, muitas vezes acaba por te afetar um bocadinho mais. Depois afeta menos, acho eu. Pelo menos no meu caso, a única coisa que me preocupa é com aquilo que eu posso controlar, com a forma séria como olho para as coisas e dando sempre o melhor que consigo naquele momento, sabendo que há cenas que não vão ficar tão boas, há dias que eu não estou tão bem e há dias que vou estar melhor e acho que faz parte. Levo isso com naturalidade. Claro que também as críticas na minha área não são tão... Há uma crítica, mas acho que no futebol acaba porque mexe muito com muita paixão e com muita emoção. Acho que as críticas muitas vezes são muito mais ferozes e vão para níveis que na minha área, pelo menos aí, acho que não chegam tão longe. Exato, e como no futebol até mais a vida real, não é? Vocês ali não são personagens, acabam-se cá por algumas vulnerabilidades também estarem aqui mais expostas. Sim, mas eu gabo também a coragem
que os atores têm quando fazem teatro, por exemplo, não é? Porque ali é o julgamento. O teatro é na hora também. Sim. E o futebol é um pouco também. Não me preocupa sair do jogo porque eu já sei se o público gostou ou não, porque somos logo. A reação é logo imediata, ou seja, eu quando acaba o jogo. E tu vais percebendo essa Sim, reação? com o cansaço já sei. Eu gostava mais de jogar fora de casa do que em casa, porque eu sou defesa e então a equipa em casa vai toda sempre para a frente, gosta de atacar mais e deixa-me mais responsabilidade em casa para mim. Fora não, fora eu estava sempre super tranquilo porque eu sei que os meus colegas iam-me ajudar mais nas minhas funções defensivas e sempre que fazíamos alguma coisa positiva era o assobio, era raro o aplauso. Sim, o ator joga sempre em casa, uma coisa boa. Sim. No teatro Não joga sempre em casa. A malta não é- quando sai de casa para te ver Se é for porque gosta do... Pelo menos gosta da ideia do E se espetáculo. for assobiado está tramado. Pois é, já complicado. aconteceu em algum teatro receberem Olha, assobios? assobiado não, mas já me aconteceu muita coisa. De repente teres um colega que Se lembra. está contigo no palco e de repente tu olhas para o olho dele e estás à espera que ele te dê a fala, mas Não se tu lembra de olhas nada. lá e ele não está lá. Pois. Está branco. Está em transe. Não Em está lá, transe. mas isto ou seja, não é uma coisa momentânea. Sim. Foi mesmo um apagão total. Então E estava a tive contracenar contigo na hora. Sim, então tive Como é que fizeste? resolver, Mas tive, isso que é- resolver tive que ir até ao ator, pegar nele, levá-lo para outra zona do palco para ver se a movimentação física o podia ajudar a chegar e conseguiu. Despertou. Porque ele depois chegou a uma marcação nova e desbloqueou e o espetáculo seguiu até ao final. Mas no futebol Mas também, é terrível. também acontece. Eu tenho jogadores que eram muito bons a treinar, não é? Nos ensaios, no estádio de ensaios, No jogo. e tinham pânico do jogo. Para um profissional é muito grave. Isso é quase como um medo É do morte do palco. artista. É morte do artista. Exato. E É quase há- como ter o medo do palco aqui no caso Sim. dos atores. Sim, nós temos que ter as rotinas antes do jogo, assim como os atores têm. Que é, eu antes do jogo não falava com ninguém. Não queria que ninguém me tocasse nem me falasse comigo. Há colegas não que estão na brincadeira e riem. Aquela pessoa que brinca e não está a brincar nesse dia, eu vou-lhe abanar. Então não brincas porquê? Estás com medo hoje? Não é? E isso é muito importante, ter rotinas assegura um pouco do sucesso. Mas a sensação de entrar num palco como o futebol, a sensação maior... para os clubes é a Liga dos Campeões, o hino da Liga dos Campeões, para a seleção é o hino nacional. Somos super-homens, não é? Estamos a representar a nação, somos aqueles que vamos a representar a nação e vamos levar Portugal para a frente. E isso é incrível. Depois o jogo começa, então, os primeiros passos, se correm bem... Ninguém os segura. é incrível. Há jogos perfeitos, não é? Assim como há atuações perfeitas. E eu tive alguns jogos super perfeitos. Que jogo é que tu te lembras assim, de ser assim super perfeito? Na seleção. Não, o jogo de Inglaterra é perfeito, porque tem drama, tem golos, tem emoção, tem muita coisa. É um guarda-redes que tira as luvas e defende como se estivesse na rua. No cinema era um clássico. Sim, Mesmo. esse Dava para fazer um filme. parece Dava o mesmo. Fuga para a Vitória, né? Do que o Pelé fez. Este foi uma fuga para a vitória à nossa maneira, à Tuga, né? Exatamente. E resultou muito bem. Incrível. E os ingleses têm pânico de nós, nesse sentido, no futebol. E de calhar nos penaltis connosco. Depois, em 2006, calhamos nos penaltis outra vez com eles e vencemos outra vez. É ou trauma seja, já. ganha-se ali um respeito e uma força que E faz o futebol com que... tem mesmo esse É a força esse do poder. futebol. Mas nós somos iguais, eu também antes dos espetáculos não gosto de falar. Ali meia hora antes, uma hora antes, começa a ficar naquele estado de não quero grandes conversas, não quero grandes... Estou com um nervosismo de espetáculo, vou lidar com isto à minha maneira e a maneira como eu passo melhor é tipo estar concentrado, Igual. sem grandes ondas, sem música, sem Igual. estar a dançar. Depois tem colegas que metem música e dançam antes dos espetáculos e eu, pá, se calhar eu até gostava de ser assim, mas é a maneira de cada um de lidar Sim, com isso e de não quer dizer preparar-se. que depois que esteja menos nervoso, aliás. Superstições têm alguma? Tenho também. Sim. Antes nós podíamos jogar com crucifixo. Este crucifixo eu levava sempre. Depois, curiosamente, deixou-se de jogar e eu, quando me lesionei e grave, não tinha. Não tinhas o Ou crucifixo seja, colocado. para mim, perdi o amuleto, não é? Quando deixaste de jogar com o crucifixo, sentias que faltava Sim, alguma coisa? sentia-me vazio. Sim, é muito estranho. As minhas vão mudando. No dia da estreia, se uma estreia corre bem, eu vou para casa e vou fazer o filme dos meus 30 minutos ou 20 minutos antes do espetáculo ter começado.
e depois as pessoas que abracei antes do espetáculo, as coisas que fiz, onde é que pus o perfume, onde é que pus ou seja, depois vou reproduzir aquilo até a final do espetáculo. Bola é a meia para vestir, a bota. Não pode faltar. Se eu com estas botas ganhei, eu repetir a bota. É isso. Já aconteceu alguma vez quererem, neste caso, reproduzir isso e faltar alguma Sim. coisa? Basta Então, aquilo faltar vai uma correr coisa, mal? uma pessoa entra em paranoia. Logo, já não entra igual. Às vezes acontece-me o relógio. Como tenho espetáculo de quarta a domingo, no domingo peguei e levei o relógio para casa. Na quarta que venho, não trouxe o relógio. Eu já entro no espetáculo. Sim. Diminuído. Com o pé atrás. Depois sim. aquilo começa e dilui. Mas já entro O no início espetáculo com. é diferente. Falta-me o relógio. Falta-me o Sim, relógio. Não vai ser igual. Eu tinha uma rotina, que era no túnel, qualquer barulho, ouve-se tudo, não é? Nós tínhamos pitões de alumínio, eu gostava de fazer o barulho dos pitões de alumínio, o adversário passava, eu não olhava para o adversário. Eu tenho 1,80 m e pouco, mas no campo eu sentia-me que tinha 2 metros e tal. Era incrível. Sentias que eras invencível? Não, era um super-herói. É muito engraçado, porque isto é mesmo um paralelismo, porque durante um espetáculo, eu acho que se não te sentires assim, Sim. as coisas não vão correr bem. Não. És tu que estás a dizer aquele texto, mais ninguém no mundo diz este texto desta maneira. Portanto, sou eu. É verdade. Ou seja, essa Tentam coisa ser a do vossa super-herói melhor versão. momentâneo. Sim, Apesar de sim. estares em personagem, tentas Sim. sempre ser a tua melhor versão à Sim, mesma. claro. E sentias também que encaravas essa personagem de super-herói? Ou Sim. cá fora às vezes tinhas a mesma atitude? Sim, mas há improvisos. Por exemplo, como somos 11, se eu vejo que aquele dia é o dia do Deco, ou o dia do Rui Costa, ou o dia do Figo, bola para o Figo. Aqui no teatro muitas vezes não dá para passar a bola porque os textos estão lá rígidos. Mas nós Cada um no teatro tem o seu momento. Há jogos incríveis, há jogos que o jogador tudo lhe sai bem, é muito estranho, não é? Nós também temos isso quando num espetáculo, e às vezes e funciona muito bem nas comédias, que tens 3 ou 4 atores no palco e naquele dia o teu colega abre a boca, ele respira e a casa vai abaixo. Pois. Ele respira, não diz nada, não faz nada diferente, Sim. só que naquele dia ele está a fazer alguma coisa especial e então tu estás ali Sim, mais a servir. Sim. Vai. E vais na onda. Porque o conto é o espetáculo, o conto é ganhar como o jogo. para ou vocês, seja, é o coletivo, não é? Exatamente. Por exemplo, o jogo contra a Inglaterra era o dia do Ricardo. Então foi tudo para o Ricardo. Sim, o Ricardo podia fazer o que quiser que Sim, até ia as correr. luvas tirar, não é? Ia correr. Ele bateu o penalti do golo decisivo, ele defendeu sem luvas e se formos a ver, ele também deve ter essa sensação que eu tinha, que éramos imbatíveis, era um super-herói. Voltaste a sentir alguma vez essa sensação depois de jogares? Assim, quando se é pai, é incrível, sei lá, pai babado, não é? No sentido de super-herói, nesse sentido, de trazer alguém ao mundo e aqui, e depois é tudo muito frágil. É mesmo um pai babado, está aqui. Sim. Diogo, também és pai. Sim, babado também, babadíssimo. E também se sentou um subscrevo- super-herói. Também Subscrevo sentiste, tudo isso, é o meu melhor papel. E é fácil, idade é e é que- mais fácil. É o mais fácil? É, porque quando eles começam a crescer, nós só temos que fazer o que eles. Oh pai, precisa disto. Oh, pai, é fácil, é seguir o que eles. Eu sou um pau mandado hoje em dia. Que idade é que têm os teus filhos hoje em dia, Jorge? Os mais velhos têm 22 gêmeos, e depois tenho uma menina de 13 e uma de 7. E também tens uma menina. A minha tem 2 anos e 8 meses. Sim. Eu ainda não sou um pau mandado, mas tenho certeza que vou ser. Vais. Eu já consigo perceber que vou ser. Meninas, Já consigo meninas, perceber. Sentes diferença das meninas para os É, meninos? então não é. Os rapazes são mais objetivos, mais práticos. As meninas não. Até entender o que é que elas querem, meu Deus. São mais Isso também depois complexas. acontece com as mulheres, não é? Sim, mas a minha filha tem 13 anos e ela demora 1 hora a preparar-se para ir para a escola, ou seja, já estamos a perceber a dificuldade. Sentem que depois de terem sido pais, há oportunidades que já pensam 2 vezes antes de aceitarem, devido a. Porque agora depois têm alguém que já depende de vocês. Eu uso todas, porque, por exemplo, eu podia ser treinador e prefiro estar perto de casa e abdiquei nesse sentido, mas foi a parte que menos custou porque é uma fase lógica. E pensas 2 vezes antes de aceitar um projeto? Se me aparecesse agora uma proposta de trabalho, uma coisa. A parte boa é que isto são sempre projetos que nunca são muito longos, não é? Não estamos a falar de um contrato profissional em que vais 4, 5 anos, não, ou seja, se calhar é 1 ano a trabalhar, mas mesmo assim
penso que não conseguia estar Aceitavas lá. agora? Não conseguia, um ano assim fora nesta fase, se calhar por não cima aceitava. é muito pequenina, não é? Não aceitava. Pois é muito pequenina e eu também acho que não estava disposto A perder agora. prescindir agora do tempo com ela. Acho que não, mas não sei. Exato. Aos 27 já estavas com a tua mulher? Não. Não. Foi depois aos 30. Mas ela também é atriz. Também é atriz. E ela percebe ou seja, ela também percebe aqui um bocadinho a tua vida, o facto dos projetos serem um bocadinho mais instáveis e inconstantes na carreira do ator. Sim, quem melhor para perceber a carreira de um ator do que uma atriz, não é? Esta instabilidade é assim. As coisas são assim. A vida que escolheram. Exatamente, os projetos vêm e vão. E também, obviamente, que ter alguns projetos paralelos ajuda muito numa área como esta, que é muito incerta, não é? Exato, é como a carreira de futebol, também é aqui uma carreira muito incerta. É preciso fazer malas e viajar. Aconteceu contigo, Jorge, foste de Lisboa para o Porto e depois, passado 2 anos, foste para a Corunha e depois para a Itália. Exato. Sim, é super engraçado porque ver a adaptação fácil, não é? Somos uns privilegiados, não é? Como heróis ou como alguém que vem, é um migrante de luxo. Não é? É verdade. E então, nesse sentido, a única dificuldade pode ser a barreira é a língua. Também espanhol e italiano são línguas mais próximas do português. Foi mais fácil, mas E a adaptação da tua mulher que acabou por te acompanhar também. Ela falava melhor que eu, tanto o espanhol como o italiano não tanto. Habituou-se. Porque como eu lesionei, eu vinha tratar para Lisboa, mas o espanhol fala muito melhor que eu. Muito bem, falando agora, temos mesmo de abordar isso, a tua lesão. Quando te apercebeste que era o fim, que tinhas acabado a carreira aos 31 anos, como é que foi a tua reação? A minha reação foi uma semana de luto. Uma semana eu dormia, acordava e levantava os touros, dormia. Até que um dia um colega meu disse: vamos começar a tirar os cursos de treinador, e eu comecei a focar para outra coisa. Já fazia televisão, já colaborava com a RTP. Gostava muito de ir aos estádios, ver jogos, ver ex-colegas. E curiosamente eu tenho a facilidade aqui em Lisboa sou bem recebido tanto no Estado da Luz como no Estado de Alvalade, no Estrela, no Estoril, em todo o lado. E tenho essa facilidade e aproveito. Eu acho que quem mora em Lisboa tem que aproveitar. Muitas vezes eu dou-me de costas a falar com as pessoas, a comentar sobre outras coisas. Eu tento puxar sempre as pessoas à razão. Não estás a ver que estás a ser um pouco muito faccioso, não é? No sentido de ser bloqueado ao clube. E isso faz-me confusão aqui em Portugal, essa cultura dos clubes. Sentiste que podias ter dado mais de ti? Não, onde é que achas que podias ter porque se eu estourei foi porque estava a dar o máximo. Estourei o joelho porque estava a dar o máximo. Claro. Podia ter tido uma carreira mais longa porque na minha posição os jogadores chegam até a 40, mas eu não estava em condições para dar o meu melhor em termos de rendimento. Não estava. Preferi parar, tendo a última equipa ter sido a Juventus e também a seleção, porque a minha carreira vindo da Amadora até a Juventus, até falo sobre isso. Para quem veio da Amadora não é nada mal, assim como ele diz, para quem veio de Vizela, entrarem nos Morangos também não está nada mal. Para mim fizeste o que querias ter feito. Super orgulhoso de uma trajetória de menos a mais. É aquele sonho de menino de representar também a seleção. Tive a sorte de ser capitão também da seleção. Ou seja, sou o orgulho dos meus pais. Sim, estamos aqui a falar e estamos aqui os dois, mas estamos a falar de cima de um grande privilégio, não é? Se calhar 1% de todos os praticantes de futebol no mundo inteiro conseguem chegar a profissionais, quanto mais fazer uma carreira, não é? Porque nós estamos a falar de futebol e de arte, e se calhar a percentagem não é tão baixa nos atores, mas se calhar basta olhar aos elencos de Morangos, se calhar eram 30, 40 atores, hoje em dia a trabalhar. E por acaso não estão os 30, 40 isso, de cada série, houve 10 séries, isso num episódio agora recentemente, que foi mesmo isso. Foram muitos jovens que entraram para os Morangos naquela altura e poucos seguiram carreiras profissionais e ainda hoje em dia ainda estão a fazer projetos de relevo na televisão. Mas a primeira vez que te lesionaste, houve medo de não voltar a jogar? Alguma vez pensaste que daquela lesão... Eu pensava que não era grave, não era tão grave. Pensava que não era tão grave. Perdi o Mundial de 2006 na altura e eu fiquei com a sensação de que não, eu daqui a pouco estou recuperado. Eu só tive a noção quando
fui tendo mais problemas, não é? Quando cheguei às Juventus, fui operado mais 2 vezes, aí sim, senti que ia ter muitas dificuldades. Lá está, mais uma vez, o Deco na minha vida foi um jogo que jogámos contra o Barcelona. O Deco estava em campo e foi das primeiras pessoas a me amparar, não é? Na altura, estava a ser um jogo excelente, aquele jogo pós-filmes. Lá estava tudo a correr bem. Até marquei um gol nesse jogo. Acabámos por perder 3-2, mas quando eu saí estava 2-2 contra o Barcelona lá em Camp Nou e estava a correr muito bem. Faz parte. Era uma fase muito importante porque até se falava que eu podia ir para o Barcelona na altura. Aquela troca de clube, mesmo na Liga Espanhola, que a equipa do Barcelona tinha jogadores como o Ronaldinho Gaúcho, o Deco, que eram meus amigos. Não foi possível, as coisas ali acabaram em termos nesse ano foi um ano terrível, mas depois eu acho que tive tanto apoio de toda a gente a nível nacional e também fora de Portugal, que eu só queria recuperar rápido e estava com um sorriso nos lábios porque pensava que ia recuperar rápido e as coisas iam acontecer. Nunca te sentiste, então, abandonado nessa fase? Não, tiveste muito apoio pelo sempre? Pelo contrário. Até quando houve aquela retirada, ficaste aquela semana de cama, depois houve alguém logo que te puxou? Sim, não. Ajudaram-te sempre à tua volta a resolver isso? Eu sou um privilegiado. Eu acho que quando se fala em todo tipo de questões sobre o que é ser uma vida de uma pessoa, eu acho que alguém tocou em mim e disse assim, tu vais ter a oportunidade para... Vais ter uma estrelinha. Sim, para escolher o que queres fazer, para estar nos melhores ambientes e nesse aspecto alguém lá em cima gostava de mim ou gosta de mim. Exato. Diogo, também sentes que na carreira do ator pode haver este e se? Ou seja, se tivesse ficado com aquele papel, se tivesse sido escolhido para fazer este projeto, que é todas as carreiras, que isto é transversal a todas as carreiras. Exatamente, poder haver pode sempre, não é? Depois eu acho que é uma escolha de cada pessoa ou de cada ator, é uma escolha tu perderes energia. Eu digo perder porque eu não perco muita energia a pensar nisso. E se eu não tivesse nascido em Vizela, tivesse nascido não é? Em Lisboa, tinhas começado mais cedo, ou em Los Angeles, ou, não é? Tudo é isso. Mas não, prefiro, lá está, mais uma vez, gastar energia com aquilo que posso controlar. Ok, qual é que é o papel que eu tenho que fazer? Então vou fazê-lo da melhor maneira que conseguir. Acho que tem muito a ver com onde tu queres pôr o teu foco e gastar a tua energia. Já ficaste, ou já perdeste um papel que consideravas importante ou que querias muito em alguma fase da tua vida? Houve uma altura que fui para Nova Iorque e entrei no avião aqui, tinha uma novela e um filme para fazer. Quando aterrei em Nova Iorque já não tinha nenhuma. Ou seja, na viagem houve ali umas trocas e houve turbulência. E olha, Diogo, afinal houve muita turbulência. E afinal, olha, já não optaram por fizeram aqui, mexeram com as idades e é difícil. Aí foi difícil. As promessas, né? Essas promessas, ou seja, quando tu vês já tens o pássaro na mão e de repente, sem tu poderes fazer nada, de repente voou. Não se pode dar nada como garantido, foi o que se já ficaste a pensar. Isso é o que eu acho que é mais ingrato em relação comparativamente. Ou seja, eu acho que o futebolista, se tiver números, se apresentar resultados, se estiver bem, se defender bem, se marcar golos, acaba por ser mais ou menos recompensado. Sim. Em relação aos atores, eu acho que nem sempre. Porquê? O que é que muda? Porque há muitas coisas há muitos fatores à volta, não é? E vivemos numa era que nem sempre artisticamente é o mais relevante. Muitas vezes os números que tu tens nas redes sociais, os números... Mas isso foi algo que surgiu nos últimos anos. Sim. E tu se calhar assististe a essa transformação. Sim, é verdade. No mercado. O mercado é assim e não podemos remar contra a maré. E quem paga, não é? Exatamente. No futebol sabemos quem paga e a vocês muda muito, não é? Claro, exatamente. E os contratos são mais pequenos em todos os sentidos. Também sentiste alguma injustiça alguma vez?
Na escolha dos atores, por exemplo, para um projeto? Não, ou seja, a injustiça mais a ver não com colegas, porque os colegas foram escolhidos é porque estavam capacitados para fazer e tudo certo. Mas que alguém sequer foi escolhido pelos números das redes? Se me perguntares se eu concordo que um ator deva ser escolhido em detrimento de outro por ter mais seguidores no Instagram, eu digo taxativamente que não. Acho que as pessoas devem ser, na tua arte, deves ser escolhido pelo teu valor, por aquilo que tu representas, não é? Enquanto artista. Mas é assim o mercado e temos que viver com isso e bora lá. Tentaste mudar alguma coisa em ti, por exemplo, a forma como se calhar te dedicas às redes sociais? É uma batalha diária. É uma batalha diária. Não é fácil. Parece que não adoras calhar aqui partilhar nas redes. Não sou. E é uma batalha. E quando estou a ver um espetáculo, quando estou a ver um concerto, o meu primeiro clique não é pegar no telefone e filmar uma coisa que eu nunca vou ver em casa. Eu quero viver aquele momento, quero estar ali presente. E isso é mesmo engraçado, isso acontece muito. Pegamos no telefone eu não consigo entender para fotografar e gravar momentos e não vamos voltar a vê-los. Nunca o fogo de artifício que fizemos na passagem de ano do ano passado. Nunca vês. Não vou voltar a ver. Também se sabe bem chegar a casa e ver as fotos, não é? Mas só nesse dia, ou se calhar só nesse momento, porque depois. Sim, as pessoas perdem muito tempo. É. Sim, mas as fotos, uma foto para registrar o momento, fixe, ok, claro que sim. Agora, o artista está a cantar, não é? E tu estás a gravar um concerto de 10 minutos, tu não em casa não vais ver aquilo. É difícil, eu pelo menos acho que não. Eu olho para à minha volta também, os meus amigos e família, realmente foi já algo que pensámos várias vezes, que é nós não vamos voltar a ver isto. Certo, no máximo tiramos o telefone para mostrar a alguém, olha, vi isto quando fui não sei onde, e já não se volta a falar mais sobre o assunto. Eu tenho a sorte de viajar muito. Eu sou 8 ou 80, ou não tiro fotos, ou se pego na câmera eu estou sempre a tirar fotos. É o típico pai que não, mas eu digo assim, aproveita que eu quero tirar fotos, eu quero tirar a foto perfeita, não é? Mas és picuinhas, és perfeccionista. Ou 880, ou não faço ou fazes muito. Mas isso tem a ver com registar os momentos de uma viagem, que é diferente. Isto de alimentar as redes sociais é outro, não é? Sim, mas é algo mais constante. É tu forçares-te a postar. Não é só teres as fotografias para ti, mas é forçar-te a postar aquilo para os outros. Mas almoçar a um certo sítio e tiraste uma fotografia da comida. Essa fotografia, por exemplo, não vais. Mas eu, por exemplo, já estive perto isso é para mostrar mais aos outros. Perto de pessoas que admiro. E há uma coisa que eu respeito, porque eu também não gosto que me façam. Eu nunca tiro fotos com as pessoas que mais gostam, não tiro fotos. Eu prefiro ficar com aquele momento e não passar o ridículo, vamos tirar uma foto. Não, deixa que ele saiba que eu estou ali tão confortável com ele e tão apaixonado por aquele momento, não é? Que não tiro fotos. Isso é admiração. Isso é admiração. Fica para nós, está aqui, não precisa de ser posto em mais lado. Sim, eu já estive com o Pelé, com o Eusébio, antes de um jogo de seleção, Portugal-Brasil, e são aquelas pessoas que eu admirei sempre de miúdo. Claro. E só o facto de ter estado a ouvir o que eles estavam a dizer e estava ao pé deles mesmo ao lado, são momentos, e acho que vale mais do que se calhar uma foto. Jorge, há também, como aqui o Diogo estava a fazer este paralelismo com que as mudanças do mercado na representação, também sente-se isso no futebol, que hoje em dia é um futebol diferente do da tua altura. O futebol antigamente tinha uma coisa boa, que é o reconhecimento imediato. Eu tinha uma coisa maravilhosa nos clubes que eu joguei, no Estrela da Amadora, eu saía a pé, tinha logo ali o carinho dos familiares, dos adeptos. Na Corunha também havia muito isso. No Foco Clube do Porto, no estádio antigo do Estádio das Antas, nós também mal saíamos, tínhamos ali o público todo, e eu acho que perdeu-se muito essa essência e eu gostava essa proximidade. Sim, porque os jogadores deixaram de ser próximos em termos do que é o dia-a-dia, mas depois é estranho vê-los a interagir com a internet, com o Instagram, ou seja, não podem interagir connosco depois de um jogo, por exemplo, na vida real. E depois estão a pôr posts e não sei o quê de coisas ridículas às vezes, não é? Ou seja, não entendo. Gostava mais do tempo em que podia sair do estádio e mesmo quando eu adorava, mesmo quando as coisas não corressem bem, sair de cabeça erguida, porque o máximo respeito que pode ter é o suor, né? E aquele suor que eu deixei... Ou seja, saías sempre de consciência tranquila. Sim, sempre. Tu fizeste o teu trabalho, sempre. A tua parte. Podia ter sido pior.
Partilhaste o balneário com grandes craques, tanto na Sim. seleção como no Porto. Quem era o jogador que mais se destacava? Pergunto primeiro no Porto, nas 2 épocas, não foi que. No Porto a primeira pessoa que eu confrontei foi o Jorge Costa, no saudoso Jorge Costa. Exato. Porquê? Porque antes de eu ir para o Porto, ele marcou-me num jogo Porto Estrela da Amadora, que era a final da época, e estava-me mesmo a chatear. Miúdo, vais para o Porto. Estava-me a chatear e eu fiquei com aquela conversa na cabeça e fui-lhe confrontar no balneário logo. Tens alguma coisa contra mim? Logo eu, com 22 anos. Ele, não, Jorginho, aqui estás tranquilo. Jorginho. Ele também é Era Jorge. Jorginho. Eu sou Jorginho. Como Depois eras ele mais... mas eu era, na altura era pequenino e fininho, agora não. Como eras mais novo, eras o Jorginho, era assim que ele se tratava. Sim. Gosto muito. É a coisa que eu mais gosto, porque eu tinha uma colega de carteira da escola primária, que era a Susaninha, que ela me tratava por Jorginho. Eu acho que era a única pessoa. E sempre quando alguém me chama Jorginho, chama-me a atenção porque era uma forma carinhosa que eu gostava que me chamasse. Mas o confronto com o balneário, o Romeu é a pessoa mais engraçada que eu conheço no balneário. Esse Romeu foi que jogou no Vitória, não foi? Sim, o Vitória de Guimarães. Também. Hoje em dia quem é reconhecido como grande cómico é o Cândido Costa. Cândido. Não é? Histórias tenho, eu andava com o Cândido Costa todos os dias, era de mandar para o chão a rir, não é? Temos histórias de sei lá, ele chegar todo atrapalhado ao balneário, todo sujo, e mandaram-no para trás para ter que mudar de roupa. E tu ias voltar para casa? Claro. E a primeira vez que eu entrei no balneário, tinha os jogadores de futebol na altura, tinha aquele charme, não é? Os meus colegas iam de camisa para o treino, camisa, blazerzito, capucho, Vitor Bahia. Eu entrava no balneário com grandes senhores, Costinha, e eu vinha de fato treino da Amadora. A primeira vez, reunião em casa logo. Temos aqui um problema. Não vamos podes vir vamos assim para o ter que treino. mudar. Lá está, como agora as redes sociais, temos que nos adaptar. Sim. Tive que mudar O teu armário. meu closet. Mudei a roupa toda. Muito bem. E qual foi para ti o jogador que mais se destacou no Porto, que tu te lembras de ver jogar? Pela liderança e pelo símbolo e futebol Clube do Porto e por tudo o que representa, sem dúvida, Jorge Costa. Sim. Sem dúvida. Como qualidade e deu miúdo e ver de um jogador me encher completamente as medidas, para além do Jorge. O Deck. Sim. O Deck era... E chamavam a Deck mesmo o mágico. O mágico. Isso é era consenso. mesmo, o Eu Deck acho que é consenso, não é? Acho que sim. O gajo sonhava a ver o Deck jogar. Era incrível. Qualquer miúdo queria ser o Deck, não é? Todos os miúdos na escola eram o Deck. verdade. Era E depois como é que incrível. foi jogar com o Deck? Não, e fazê-lo de meu criado. Exato, mas o teu criado. Não é para todos. Foi espetacular porque eu quando cheguei lá, Também gostavas de fazer do Deck teu criado, Diogo, imagina. ele era obrigado a ir-me buscar. Que lindo. Mas foi giro porque ele, quando eu cheguei, ele tinha tido um ano com muitas lesões. Então até era posto em causa um pouco o seu talento, não é? Só que ele teve um treinador que acho que mudou um pouco a forma dele jogar, que foi o Fernando Santos. Porque o Deco era muito ofensivo, só que depois, quando perdia a bola, não recuperava. E o Fernando Santos obrigou a ser taticamente mais perfeito, ou seja, aprendeu a defender e atacar como ninguém. E isso fez toda a diferença, porque na posição dele, por exemplo, temos um Rui Costa que é também o maestro e tudo, mas nunca foi associado a defender. E o Deco conseguiu atacar bem e defender bem. E o que é difícil num jogador de futebol, porque não conheço muitos que ataquem e defendam. Que consigam tão ter bem. essas valências. E conhecendo o Mourinho, como conheceste nessa Sim. época, surpreendeu-te a ida para o Surpreendeu Benfica? a ida para o Benfica. Vamos falar de coisas porque eu tive a sensação, quando ele jogou no Fenerbahçe contra o Bruno Lage, ele estava tão insatisfeito no Fenerbahçe que olhou para o Bruno Lage e disse assim: tu estás no meu lugar, meu. eu tive aquela sensação, né? Há uma andata do Mourinho, Pois. que ele é o Special One, que é quando morre, né? Vai ao céu e está Deus. Cruyff, o que é que queres ser aqui? Bobby Robson, o que é que o senhor quer ser aqui no céu? Mourinho.
porquê que não falas assim? Eu acho que você está no meu lugar. E a sensação Que ele teve. Tal e qual. é. E espero que ele não tire o lugar ao Arbeloa, senão seria o máximo dos máximos, porque também se fala nele poder Madrid, suceder, né? O Arbeloa no Real Madrid. Ou seja, é uma pessoa especial até nisso. E agora faço a mesma pergunta de há bocado, mas para a seleção, quem foi assim o jogador que, quando jogavas na seleção, que mais se destacou para ti? Figo era o nosso bolador. Quando eu cheguei era o Figo. Por tudo o que representava, por tudo o que ele fez pelo futebol português e pela nossa geração. Ele representa a geração de ouro, não é? Que ganharam o Mundial de Sub-20, ganharam 2 vezes, ele só ganhou uma. O João Vieira Pinto ganhou 2. Foi o melhor jogador que eu joguei contra na Liga Portuguesa. E para mim também um jogador de excelência. Joguei com a geração de ouro. Estava no meio e ter jogadores no ativo como o Cristiano Ronaldo, o João Moutinho, jogadores que ainda jogam, obrigado a eles, ainda estão vivos. Já vias nessa altura, por exemplo, já olhavas para o Ronaldo nessa altura como... Na altura é curioso, nós olhávamos para o Ronaldo como aquele miúdo hiperativo, não é? Que nunca está quieto, não para, não sei o quê. E tinha mas logo como uma promessa. Sim, mas tinha um defeito, perdia muitas bolas. Ou seja, eu tendo Rui Costa, Deco, Figo, acha que não ias passar ao Ronaldo? Não, era a última opção, porque ele ia perder. Dávamos na cabeça porque perdia muitas bolas. A nossa geração, em 2004, se o Cristiano Ronaldo fosse o nosso ponta de lança, íamos ganhar o europeu de goleada. Não estou a falar mal do Pauleta nem do Nuno Gomes, mas os números falam por si. Claro. Ele é melhor goleador do que foi como extremo, porque naquela altura tínhamos o Simão Sabrosa, tínhamos o Figo, tínhamos muitos extremos. Muita qualidade. Depois veio o Quaresma, também já tinha estado connosco. Ou seja, tínhamos muita gente para jogar nas alas. À frente não, sempre foi um dos tendões daqueles de Portugal, que na fase final tínhamos dificuldade em fazer gols. Muito bem, vamos agora falar daquilo que vos trouxe aqui, o facto de serem os dois, de estares associado ao Futebol Clube do Porto, seres aqui um portista. Como é que estamos a nível de conhecimentos do clube? Não sei, vamos ver. Houve aqui, tremeram aqui um bocadinho. Só digo que quem perder tem uma consequência, claro, que vai ter de relatar aqui o golo mais icónico da história europeia do Futebol Clube do Porto. O que é que acham que vai ganhar? Eu acho que vai ganhar o Jorge, mas eu vou dar a luta. Então vamos começar. Em que ano foi inaugurado o Estádio do Dragão e contra que equipa foi o jogo inaugural? 2004, foi contra o Barcelona? Sim, mas o ano foi 2003. Muito bem, foi 2003. Em que ano foi fundado o Futebol Clube do Porto? Tirar 120 em 2026. Vais fazer essas contas agora? 1900 1800. É de 1800, não faço ideia. Não, Tira, não vais dizer? não vou acertar. 1890, sei lá. 93, por pouco. Em que ano o Futebol Clube do Porto venceu a sua primeira Liga dos Campeões? 87. Muito bem. Foi no ano que eu nasci. Sim. Então, não podias ter respondido, desculpa. Não, tranquilo. Tão querido. Contra que equipa foi essa final? Bayern Munique, depois. Muito bem. Exatamente. Qual foi uma das reviravoltas europeias mais históricas do Porto nos anos 2000? O jogo épico é com o Manchester United, não é? Ganhou em casa e depois empatou igual com o gol de Costinha. Lá marcou Costinha, em casa marcou então Benny McCarthy. Que eu estava a pensar a reviravolta, estava assim, apanhou-se a perder 2-0 ao intervalo e voltou ao jogo. Foi depois a vitória sobre o Manchester United em 2004 com o gol do Costinha nos descontos. Quem era o capitão na conquista da Liga dos Campeões em 2004? Jorge Costa. Muito bem. Quem é que abriu a goleada do Porto ao Benfica em 2010? Foi o Hulk. Não foi nada. Não, o Polvo. Foi o Varela. Muito bem. Varela. Jogado do Hulk, o David 5-0, Luiz. Não é? David Luiz. 5-0. Que treinador ganhou a Liga Europa invicto pelo Porto? Eu vi Vilas Boas. Muito bem, esta foi fácil. Esta era fácil. Quem marcou o gol decisivo nos minutos finais, frente ao Sporting, na época 2017-2018, num jogo que foi determinante para a conquista do título? Foi o Marega? Foi o Marega? Não. Era o Sérgio Conceição, não é? Já era? Era Sérgio Conceição. Então, eu achava que tinha sido o Marega. Não sei. Por acaso não sei também. Não? Héctor Herrera.
O Herrera. Não me recordo. Quem era o Não é? guarda-redes titular na final da Liga Europa de 2011? Elton. Muito bem. Isto nem foi preciso pensar. Contra que equipa o Futebol Clube do Porto venceu a final da Liga Europa de 2011? Celtic. 2011. 2011? 11. Isso foi contra o Braga. Contra o Braga. Qual foi a maior venda da história do Futebol Clube do Porto? Eu não quero errar. Eu também não quero nada errar, mas a maior venda... Hulk. 50 Não. milhões, não. Houve uma ainda superior à do Hulk. É Começa avançado. Começa. com O. Otávio. Pois, o E Otávio depois foi é pelo o Para o Al Otávio, Nassr. Arábia Saudita. Mas há mais um. Começa com N. Tu que há a dar muita ajuda. N. O Nico Gonzalez. Eu joguei com o pai dele, na Coruña. Com o Foi? Fernando. Ok, esta era difícil. Esta era difícil. Era. Foi para combater as de há bocado, que foram fáceis. Qual foi o treinador que sucedeu imediatamente a José Mourinho após a saída para o Chelsea? Victor Fernandes. Não, foi o O que foi holandês. Quem? com o Adriense. Com o Adriense. É o com o Adriense. Lá está. Houve um que teve uma passagem muito breve. O Del Neri. Exatamente. Ah, o Del Neri, Del Neri. Del Muito Neri. bem, Só muito o- bem, Diogo. Quantos títulos internacionais oficiais tem o Futebol Clube do Porto no total? Quantos? Tem quantos? Sim. Tem Ligas Europas tem 2. Champions tem 2. Ligas Europa. E Supercopa tem Tem um campeonato do mundo de clubes ou dois? Tem um de Tóquio. Tem um que foi o do Tem Tóquio, marcou o Pedro Manuel. Exatamente. Ou seja, tem 2, 4, 5, 6. Está-vos a escapar aí um. 7 então. 7. Qual é o sétimo? Então, 2 da Liga dos Campeões, O 2 da Liga Europa. Liga Liga Europa, Um do campeonato do mundo. Supertaça Europeia 1 e Intercontinental É 2. isso, Supertaça no Supertaça ano do Europeia. 87. De 87, exatamente, Pois. 87. Taça Europeia. Pois. Então, mas está lá, estamos lá. Estava lá quase. E agora, esta não há resposta certa, aliás, é o que eu queria dizer. Se hoje o Porto jogasse uma final europeia, qual seria o jogador atual com perfil a Porto dos anos 2000? Ou seja, um jogador que está hoje no Porto e que poderia jogar nos anos 2000. Vais para onde? Bednarek, não? Entre o Bednarek e o Froholt. Concordas? Bednarek, não sei. Bednarek para Pela mim liderança. foi a contratação do ano. Sim. Muito bem, pronto, esta era só para haver aqui este Consenso. debate. Então quem é que ganhou? Ganhou Ganhou ele. Mas aos pontos. Não, ganhou ele porque, Não, foste ganhou tu, ele foste tu. porque Eu assumo a derrota. houve aqui umas datas. Eu quero Assumo a castigo. derrota. Eu gosto de castigo. Gostas de castigo? Gosto, adoro. Também ia gostar de ver o Diogo a fazer este castigo, Não, mas quero-te ver a ti primeiro. Não faz mal. Então vamos à consequência. É relatar o gol de calcanhar do Madjer em Viena. Quem é este jogador? Com emoção. É o João Pinto, se calhar. João Pinto toca para Joari. Joari consegue passar por uma torre alemã em esforço. Devolve a bola para o centro, a bola fica a picar e de calcanhar o mágico. O mágico é Deco. Este também era. Rabate Madjer, o craque. De calcanhar e a fazer um grande golo. Um gol do Porto, um gol do outro mundo. Os alemães ficaram a ver navios. De vez em quando também lhes faz bem, não é? Podem ganhar sempre. A potência do Joari parecia um Mercedes em andamento. E o gol do Madjer era um gol do outro mundo. Que qualidade para uma final da Liga dos Campeões. Muito Olha para bem. isto, que qualidade. Diogo, tu que estás habituado a encarar personagens, que avaliação é que dás Um 0. aqui? Incrível. Ao Jorge? Incrível. Incrível. Então, Já nunca mais- relataste algum golo? Nunca fiz relato esportivo, agora em casa farto Numa personagem qualquer que tenhas feito, Não, por nunca acaso, tiveste não, por acaso, de... nunca, por acaso nunca fiz, não. Por Não, acaso nada nunca ligado a futebol na representação. Não. fiz. Não. Tinha às vezes, já me deram os personagens que até eram do Benfica, gostava-me um bocadinho, mas depois tinha que abraçar. Depois tinha que abraçar e está tudo bem, pronto, ok. Queres relatar este aqui? Achas Qual, o que mesmo? estás ao desafio? Estás Pode ser, vou à altura tentar. do desafio? Vamos agora ver. Então, vou dar o meu melhor. Bola na meia-direita, um ressalto, a bola sobra para Joari, contra o adversário, toca a imagem, calcanhar, gol! Porto!
Está melhor que o meu. Isto é que há muito tempo só eu estava à espera. Não, quando é Porto, a emoção tem que estar sempre presente. Mas esse grito Porto é mais recente, não havia? Pois é. Isto já foi um bocadinho contextualizado. Não é de Já 87. trouxeste aqui a tua magia agora de ator para cima da mesa. Olha, obrigada pela conversa. Obrigado. Obrigada aqui por terem. Já está? Já está. Não custou nada. Já não custou nada? Não é difícil. Muito rápido, mas boa companhia. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Gostaram? Sim, muito. Muito fixe a experiência. Muito fixe. Muito obrigado. Já tinhas uma ido. honra estar aqui. Não, e muitas coisas em comuns. Sim, isso é pensamento interessante. sob pressão. É engraçado ver isso deste prisma, porque nem sempre está à primeira vista de todos. Acho que muitos nem pensamos nos paralelismos que existem entre as duas profissões. É verdade, mas verdade. eles existem e são muitos. Olha, mais uma vez, obrigada por estarem aqui. Obrigada também por terem assistido a mais um episódio do Trivela. Para a semana há mais.